Nós vamos iniciar o estudo aqui, nosso primeiro corujão, né? Temos até o dia 8 de janeiro para abordarmos o máximo de informações possíveis. E hoje a gente começa aí o nosso primeiro corujão trazendo uma matéria, um ponto, né, da dogmática aí do processo penal, fundamental para quem deseja ser bem-sucedido nas provas para delegado de polícia, que é esse ponto, essa temática. Eu prefiro não começar falando a nomenclatura inquérito, né? Eu gosto de usar a expressão investigação criminal. Por quê? Porque a investigação criminal é o gênero, o inquérito policial é a espécie, e vocês vão entender já já o porquê dessa minha classificação aqui, tá? Então, acredito que pelo menos devamos ter aí entre 12 a 15 questões de processo penal, se tivermos uma prova justa, se tivermos uma prova racional, e aposto aí na parte referente à investigação, para que ela seja um ponto do nosso programa tida como protagonista, né? Então, é o nosso dia a dia, é o nosso beabá, é a nossa rotina, é o que a gente mais faz, só que a cada momento, a investigação criminal, não só no Brasil, mas também aqui, ela vem se tornando muito sofisticada. O inquérito policial hoje, a investigação criminal de hoje, não é meramente mais um conjunto burocrático de diligências que se destina a ouvir pessoas, a requisitar perícias e a exigir campanas, né? Que o policial fique escondido dentro de uma casa, dentro de uma árvore, aguardando o melhor momento para agir dentro de uma ação controlada ou dentro de um flagrante esperado, tá? A investigação hoje, ela trabalha com DNA, ela trabalha com a necessidade de uma cooperação jurídica internacional, ela trabalha com uma necessidade de conhecimento de tecnologia cada vez mais forte, né? As polícias investigativas estão cada vez mais sendo atraídas para esse combate à lavagem de dinheiro, né? A asfixia financeira dessas organizações criminosas, né? A famosa expressão follow the money, ou seja, siga o dinheiro, siga o rastro financeiro, porque chegamos a um consenso, né, entre os órgãos de investigação criminal mundial, de que a asfixia financeira é a melhor, e a cooperação jurídica penal internacional são as melhores estratégias para desmantelarmos as organizações criminosas, né? Hoje, os nossos olhares não estão mais para aquela criminalidade de rua, ou aquilo que a criminologia chama de crime de bagatela. Não tem nada a ver aqui, não tem nada a ver aqui com a aplicação do princípio da insignificância. Criminalidade de bagatela é o oposto da criminalidade qualificada. Para a criminologia, a criminalidade de bagatela é aquela praticada. Só um minuto, para autorizar o pessoal aqui. É aquela criminalidade do nosso dia a dia. O homicídio, o estupro, o tráfico. A criminalidade qualificada, dentro de uma visão criminológica, é aquela praticada pelas pessoas que estão numa maior e mais poderosa estrutura de poder, né? Os crimes contra a ordem tributária, a 8.137, os crimes de lavagem de capitais ou de branqueamento de capitais, como queiram, lá na Lei 9.613/98, né? Essas pirâmides, esses bitcoins, né, que a gente precisa efetivamente regulamentar, não adianta mais deixar isso somente e basicamente na 1521 de 51, que é a Lei de Crimes contra a Economia Popular, né? Nós temos a 7492, que versa sobre as leis de crimes contra o sistema financeiro. Aí eu tenho aquilo que a criminologia chama de crime qualificado, ou criminalidade qualificada. Crime de bagatela e criminalidade qualificada não importa sob o ponto de vista da investigação. Nós temos que apurar, nós temos que investigar, nós temos que trazer um retorno social, tá? A investigação, ela é aí fundamental para que possamos, né, desvendar o ocorrido, irmos atrás do ocorrido. Cuidado com a questão envolvendo o princípio da verdade material, da verdade real, da verdade substancial.
A doutrina moderna não reconhece mais esse princípio dentro do processo penal brasileiro. Se a gente pega um livro tradicional de processo penal, a gente vai, por exemplo, no Fernando da Costa Tourinho Filho, ainda tratar da verdade real, material ou substancial, que é a obrigação que o Estado tem de descobrir completamente tudo aquilo que aconteceu. Mas nós sabemos que é praticamente impossível a descoberta da verdade plena. Então, a doutrina moderna ela tem substituído, pessoal, esse princípio da verdade real pelo princípio da verdade juridicamente possível. Até onde eu pude ir? Porque o que é que o juiz busca? Um juízo de certeza. O juiz busca um juízo de certeza. Ele quer condenar ou ele quer absolver. Mas nós sabemos que é possível a existência de um juízo de dúvida. E, como regra geral no Brasil, na hora da sentença, a dúvida é fundamentada no indúbio pro réu. E nós sabemos que a dúvida que beneficia o réu, ela decorre de um princípio que é o chamado princípio do favor-rei. Se vocês analisarem o contexto democrático do processo penal brasileiro atualmente, vocês vão perceber que não só a dúvida na hora da sentença é pro réu, mas que nós precisamos compreender o processo como instrumento de limitação do jus puniendi do Estado, do poder de punir do Estado. E uma forma que nós temos de limitar esse poder de punir excessivo, abusivo do Estado é não somente, mas também através de um conjunto de princípios. Através de um conjunto de princípios. Agora, nós sabemos que a acusação, ela, via de regra, é muito mais forte do que a defesa. A acusação, via de regra, ela é muito mais forte do que a defesa. Nós não temos no Brasil ainda, pelo menos expressamente em alguma legislação federal, a chamada investigação criminal defensiva. Nós temos até uma lei que regulamenta a investigação realizada pelo detetive particular. Mas nós não temos uma regulamentação da investigação conduzida pela defesa. Como assim, Cláudio? Quer dizer que já se discute isso no Brasil? Já. Nós temos hoje um provimento do Conselho Federal da OAB, procurando normatizar administrativamente a investigação defensiva. O artigo 13 do novo CPP, se é que vai ser aprovado, que é o PLS, Projeto de Lei do Senado 156/09, ele traz a investigação defensiva. Se o Ministério Público intima uma testemunha, ela tem que ir, sob pena de ser conduzida coercitivamente, sob pena de responder por crime de desobediência, a depender do entendimento da autoridade. Agora, a defesa não pode intimar uma testemunha. Ou ela pode até mandar uma intimação, mas a testemunha vai se ela quiser. E se ela não for, não responde por desobediência, nem pode ser objeto de busca, de condução coercitiva. Então, o indúbio pro réu, ele decorre do princípio do favor-rei. Só que o favor-rei é muito mais amplo que o indúbio pro réu. O favor-rei, por exemplo, justifica a revisão criminal exclusivamente pro réu. Nós sabemos que não há, né, a possibilidade de uma revisão criminal contra o réu, somente a favor dele. Então, compreendam esses pontos que eu mencionei até o presente momento como pontos importantes, como pontos fundamentais. A investigação cada vez mais se moderniza, e isso tem exigido não só, né, da necessidade prática, mas também previsto nos editais de concurso. Por que para a gente estão cobrando, por exemplo, e para escrivão, cobram administração, estatística, contabilidade? Porque muitos deles poderão ser aproveitados no nosso laboratório de combate à lavagem, na nossa delegacia de combate à corrupção, na nossa delegacia de repressão a crimes cibernéticos, na nossa delegacia de combate aos delitos praticados por organizações criminosas. E não há como essas organizações se sustentarem, pessoal, sem um lastro financeiro. Então, se a gente consegue detectar, consegue linkar, né, e asfixiar
as finanças de uma organização, nós teremos um êxito, né? Não só na prisão pela prisão, mas na prisão por um bom tempo, porque a gente terá um conjunto probatório importante para sustentar uma condenação a longo prazo. Tá? Então, não compreendam mais a investigação como um conjunto de diligências burocráticas, mas sim como um procedimento, como um conjunto de atividades, de diligências ligadas à modernidade, à ciência. Né? Se vocês pegarem o caso, por exemplo, da investigação que envolve o homicídio contra aquela vereadora do Rio de Janeiro, a Marielle, né, o delegado, num estalar de pensamentos, do nada, assistindo uma entrevista dele, ele disse: eu vou tentar obter, né, um pedido de levantamento de informações na nuvem de um determinado telefone. E a Justiça, ao deferir as informações constantes na nuvem de um determinado telefone, conseguiu detectar a rota, o uso, a confirmação do uso do veículo que foi usado, né, para transportar os executores da morte daquela vereadora e do seu motorista. Então, a gente precisa de uma expertise cada vez maior que a faculdade não nos dá, que a gente só passa a ter um pouco de contato nas academias e com aperfeiçoamento contínuos. Agora, é claro que isso em tese não vai ser perguntado na prova, digo em tese, né? Porque vou mostrar a vocês depois que o artigo 13A e o artigo 13B foram acrescentados em 2016 no CPP e trazem um pouco de tecnologia, de aprimoramento tecnológico para a investigação criminal. Tá? É importante também que vocês estejam com o artigo 144 e seus parágrafos na cabeça, porque a gente precisa identificar naquele rol de órgãos policiais dos 6 incisos do artigo 144, quem é que detém ali, por exemplo, legitimidade investigativa. Não vou discutir aqui, né? Ah, mas na prática é assim. Mas o examinador vai querer de vocês o que está na teoria. E na teoria, o artigo 144 da Constituição é cristalino em demonstrar que nós temos polícias investigativas ou repressivas e polícias administrativas ou ostensivas, como é o caso da Polícia Rodoviária, como é o caso da Polícia Militar, como é o caso, né, da Polícia Ferroviária Federal. Então, são polícias que não têm, que não detêm o poder de investigação. Eu não posso, numa prova para delegado de polícia, marcar como correta, né, que a Polícia Rodoviária Federal ela detém legitimidade investigativa, porque a Constituição não a contemplou. Lembrem que tivemos, em 2019, a emenda 104, que acrescentou no rol dos organismos policiais brasileiros, né, a Polícia Penal, os antigos agentes penitenciários, que eram de fato, mas só se tornaram em 2019, como de direito, integrantes do sistema de segurança pública no Brasil. Tá? Então, tenhamos cuidado com esses pontos introdutórios, com esses pontos iniciais que eu trouxe aqui para vocês. Isso vai repercutir já aqui no primeiro slide, na primeira análise, porque nós temos que ter uma noção, tá? Nós temos que ter uma noção clássica do inquérito policial, mas, ao mesmo tempo, temos que trazer uma noção moderna do inquérito policial. Eu já vi questões em prova do SEBRASP, do SESP-SEBRASP, adotando mais a teoria clássica do que a teoria moderna. Mas se preparem para isso, tá? A gente vai abordar já já. Outra observação importante. Nós temos 3 sistemas processuais penais, pelo menos focando aqui nos mais citados. O acusatório, o inquisitivo e o misto. Né? No Brasil, o nosso sistema processual penal ele é acusatório. Ele já foi inquisitivo. Hoje, por força da nossa Constituição, artigo 129, inciso 1, ele é acusatório. Mas cuidado com a nossa prova, porque ele não é acusatório puro. O nosso modelo é um modelo acusatório misto, ou como diz Auri Lopes, neo-inquisitivo. Tá? Mas a doutrina majoritária diz que ele é acusatório misto. Por que ele é acusatório misto? Porque não temos um acusatório clássico. Ele é um acusatório misto porque, na essência do sistema acusatório, não existe ação penal privada.
E no Brasil, nós temos ainda uma ação penal privada, propriamente dita, uma ação penal privada personalíssima e uma ação penal privada subsidiária da pública. O novo CPP, se preparem, caso isso se mantenha também, ele acabará com as ações penais privadas. Ele só manterá a ação penal privada subsidiária da pública, pessoal, porque ela é tida como cláusula pétrea. Está lá no artigo 5º, 59 da Constituição Federal. Está no artigo 5º, 59 da Constituição Federal. Mas o novo CPP, do jeito que lá está na sua redação, ele acaba com a ação penal privada propriamente dita e ele acaba com a ação penal privada personalíssima. Então, o sistema acusatório puro, ele não compactua com ações penais privadas. A ação penal seria exclusivamente pública, mas no Brasil isso ainda não acontece. Ah, professor, é verdade que o pacote anticrime ele inseriu no CPP, lá na parte referente ao juiz das garantias, no artigo 3º-A, que o nosso modelo é sistema, que o nosso sistema agora é acusatório? É verdade que não havia previsão expressa no nosso código de que o nosso sistema era acusatório? É verdade, não havia essa previsão expressa. Hoje há, em tese, sim. Por que eu digo em tese? Eu digo em tese porque o pacote anticrime ele trouxe para o CPP, para o processo penal brasileiro, a figura europeia do juiz das garantias. Só que o Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu a eficácia de todos os dispositivos ligados direta e indiretamente ao juiz das garantias. Ontem, numa aula, o aluno perguntou para mim, professor, aquela previsão do sistema acusatório no CPP, aquela previsão, em tese, ela está com a sua eficácia suspensa. Nós não sabemos quando o Supremo Tribunal Federal irá analisar, certo? Quando o STF irá analisar, certo? Esses dispositivos do pacote anticrime que foram suspensos. Pois não, Ana? A questão acusatória, né? Nós temos 3 sistemas, inquisitivo, acusatório e misto. No Brasil, o sistema processual penal adotado, segundo a doutrina, artigo 129, 1 da Constituição Federal, é o dispositivo da Constituição que assegura que o sistema processual penal adotado é o acusatório. Tá? Mas o nosso sistema acusatório, ele é um sistema acusatório misto, não é um sistema misto. Cuidado para não errar isso na questão. Não é um sistema misto, é um sistema acusatório misto. Mas por que não é puro? Porque no Brasil existe ainda a ação penal privada. Tá certo? Ainda existe a ação penal privada e o juiz, infelizmente, pelo artigo 156, pode determinar a produção probatória, o que também é inegociável, o que também é inconciliável com o sistema acusatório puro. Não se admite que o juiz determine produção de prova. Ex officio. O juiz não é parte. O juiz é o destinatário da prova. Na medida que o juiz determina a produção de prova, ele perde um pouco a sua imparcialidade, ele perde um pouco a sua neutralidade. Tá? No sistema acusatório clássico, juiz não determina a produção de prova. Então, tenhamos muito cuidado com isso. Tá? O nosso sistema processual penal ele é misto, é acusatório misto, porque no Brasil o juiz pode determinar a produção probatória de ofício, está lá no artigo 156, e nós temos a ação penal privada ainda. Tá? E nós temos a ação penal privada ainda. No inquérito policial, a gente vai ver que uma das suas características é a inquisitoriedade, mas isso é porque aparece positivo tecnologia, eu não sei o seu nome, me desculpe, me perdoe. Então, o que vai acontecer? Ô, Elisa, desculpe, minha amiga. Então, o que acontece? No inquérito policial, nós temos a característica da inquisitoriedade, mas isso não tem a ver com o sistema inquisitivo. Essa inquisitoriedade do inquérito, como a gente vai ver, significa que o delegado controla em suas mãos a sistemática da investigação, é ele que diz quem vai ser ouvido, quem vai ser intimado, se vai ter ou não vai ter perícia,
Se vai ter ou não vai ter requisição de perícia. É nesse sentido. Tá? A inquisitoriedade do inquérito, boa pergunta, não tem a ver com o sistema inquisitivo. O sistema inquisitivo é aquele em que não há respeito aos princípios da publicidade, né? Não há divisão das funções dentre os personagens que integram o sistema de justiça criminal, é uma autoridade só investigando, acusando, defendendo e processando e julgando, né? E sentenciando. No sistema acusatório, não. Eu tenho uma autoridade, né, investigando, outra acusando, outra defendendo, outra julgando, cada uma no seu quadrado, e respeito ao princípio da publicidade, né, respeito ao princípio do devido processo legal, da ampla defesa do contraditório. Lembrem também que o processo penal brasileiro, em sentido amplo, ele contempla duas etapas. Como bem diz o professor Francisco de Seu Barros, essas duas etapas elas poderão ser extra ou intrajudício. A persecução criminal intrajudício é aquela que se dá dentro do judiciário. É a segunda etapa do processo penal brasileiro, propriamente dito. A persecução penal extrajudício é aquela que se dá fora do Poder Judiciário. É a investigação criminal por excelência. É a primeira fase da persecução criminal no Brasil. Certo? Mesmo quando o nosso código entrou em vigor, o nosso sistema, à época, ser o inquisitivo, percebam que o legislador brasileiro ele acerta em termos de organização. Vejam que primeiro o CPP ele fala sobre inquérito, para depois falar sobre processo. É assim, né, do 4º ao 23, inquérito. Do 24 ao 62, ação penal, processo. Então, mesmo à época, o nosso sistema tendo sido inquisitivo, o legislador brasileiro não deixou de se preocupar em primeiro investigar para depois, se for o caso, processar. Tá? E aí, quanto à questão do sistema acusatório, só para finalizar aqui, como eu estava dizendo, o pacote anticrime trouxe a previsão expressa do sistema acusatório para o nosso CPP, entre os artigos que tratam do juiz das garantias, terceiro A ou terceiro F. Ocorre que alguns dos dispositivos decorrentes do pacote anticrime tiveram a sua eficácia suspensa. Tá? E um deles foi esse dispositivo que passa, uma pena, né, que passou a prever o sistema acusatório expressamente em nosso CPP. Eu espero, sinceramente, que o Supremo mantenha a figura do juiz das garantias. A investigação tem muito a ganhar, pelo menos em minha humilde opinião. Tá certo? Essas eram as considerações iniciais. Peço aqui também que leiam do artigo 4º ao 23. É sempre importante, tá? A leitura da norma, porque isso fixa também conhecimento em nossa cabeça, por mais que o CESP goste de jurisprudência do STJ, do STF e de uma pergunta aqui acolá de doutrina, ele também não se divorcia do padrão, né? E numa prova objetiva a gente sabe que o padrão é texto de lei, certo? Como disse há pouco, investigação criminal é o gênero, inquérito policial, espécie. Isso significa o quê? Que o inquérito policial não é o único procedimento investigativo no Brasil. Nós temos outros procedimentos investigativos no Brasil que não receberão o nome pura e simplesmente de inquérito. Vocês estão vendo aí todos os dias na televisão as CPIs, né? A CPI investiga materializado em um inquérito parlamentar. O Ministério Público, quando investiga, ele investiga através de um PIC, procedimento investigatório criminal. Quando a polícia investiga, a polícia investigativa, ela trabalha com o inquérito policial. E, Cláudio, se uma outra instituição, por exemplo, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que apura fraudes no mercado de ações, etc., né? Não há na lei um nome para o procedimento investigativo da CVM. Aí a gente chama de quê? Aí vem o macete.
sempre que uma instituição tenha ou tiver legitimidade investigativa, mas a lei não dê a ela, um nome específico, nós chamaremos de quê? Nós chamaremos de peças de informação. Então, uma determinada instituição pode investigar? Pode. Tá? Essa investigação ela tem que ser documentada? Sim, porque no Brasil a gente não pode compactuar com investigações verbais. Né? A investigação verbal ela gera muita insegurança, né? Ela gera muita insegurança para a investigação criminal como um todo, porque o investigado ele é objeto de investigação. O investigado ele não está sendo acusado, mas o investigado tem direito a exigir respeito aos seus direitos fundamentais. Então, como diz o Supremo, o investigado ele é objeto de investigação, mas ele é sujeito de direitos constitucionais. O Estado deve respeito à intimidade dele, à integridade física, à integridade psíquica. Tá? O Adriano pergunta, quando tem uma força-tarefa do MP com a Civil, GAECO, qual dos dois procedimentos são instaurados primariamente? Boa pergunta, Adriano. Isso gera uma confusão, cara, absurda, porque a jurisprudência no Brasil acerca da investigação criminal, Adriano, ela chegou a um consenso de que, tudo bem, fere a democracia, né? Nós limitarmos a investigação exclusivamente a 1, 2, 3 órgãos. Agora, como é que a gente trata, como é que a gente responde a essa situação? Porque chega uma notícia crime para um delegado da Polícia Civil, ele entende que a investigação é dele, abre um inquérito. Esse mesmo fato vai para a Polícia Federal e o delegado da Federal entende que aquele inquérito tem que ser aberto por ele. Esse mesmo fato vai para o MP e o MP entende que ele tem, né, legitimidade para também abrir esse procedimento. E aí? Aí, exemplo de sala de aula. Imaginemos que as 3 instituições intimem a mesma pessoa pelo mesmo fato para o mesmo dia e horário. Para onde ele vai? Qual vale? Entendem o problema? Não há uma superposição de um e de outro. Né? Não há hierarquia entre Ministério Público e Delegacia Federal, Ministério Público e Polícia Civil, entre Polícia Civil e Polícia Federal. Não há. Até porque a Polícia Federal e a Polícia Civil são polícias civis. A Constituição usa o nome federal, mas a Polícia Federal é uma polícia civil, porque ela não é uma polícia militarizada. Tranquilo? Então, podem ser abertos ao mesmo tempo. E aí vai ser aquele samba, né? Deus nos acuda, né? A gente não sabe qual que vale, para onde vai, o que, que a gente pega. A defesa vai ficar doidinha. Mas impossível não é que nós tenhamos essa investigação, né, em mais de um órgão ao mesmo tempo. Vale quem pegar a primeira notícia crime, né? Então, é basicamente isso, tá? Se não for inquérito policial, a gente chama de peças de informação. E aí eu pergunto a vocês o seguinte: para eu abrir um inquérito policial, perdão, me perdoe, para eu abrir um processo criminal, eu precisarei de primeiro abrir um inquérito policial, ou seja, a abertura de um processo penal pressupõe a instauração de um inquérito policial? Não. Por quê? Porque a Polícia Civil, a Polícia Federal, elas não detêm, pessoal, exclusividade. Podem ir colocando as perguntas no bate-papo, pessoal, que eu já respondo, tá? Elas possuem o quê? Uma atribuição investigativa, mas não um controle absoluto sobre a investigação. Se fosse assim, isso feriria a democracia. Isso feriria a democracia. Tá certo? Não há exclusividade investigativa. A pessoa pode acabar sendo investigada pelos 3? Pode. No que isso vai acabar? Não sei, teremos que aguardar. A defesa é que vai ter que ficar monitorando alguma arbitrariedade, alguma abusividade para tentar trancar uma ou outra, mas as 3 podem correr. Lembrando que as expressões
polícia judiciária e polícia investigativa não serão necessariamente a mesma coisa. Quando as polícias surgiram no Brasil, historicamente, no século XVII, através da Intendência Geral de Polícia, a polícia era subordinada ao Poder Judiciário. Por isso, polícia judiciária. Por isso, polícia judiciária. Né? Hoje, polícia judiciária não significa que a polícia seja subordinada ao judiciário. Aliás, recentemente, o CNJ autorizou, regulamentou e criou a polícia do Poder Judiciário. E acredito que daqui a pouco o Ministério Público vai fazer o mesmo. Então, quer dizer hoje, Cláudio, que eu tenho polícia do Poder Judiciário? Tem. Ela vai integrar o 144? Não, porque não é uma polícia voltada para a segurança pública. Então, quer dizer que eu não tenho somente aquelas polícias do 144? Não. Lembrem que eu também tenho uma polícia legislativa. Lembrem que eu tenho uma polícia do Senado. Lembrem que o CNJ acabou de regulamentar a polícia do Poder Judiciário. Agora, a expressão polícia judiciária não significa necessariamente polícia investigativa. A polícia investigativa, ela busca a apuração do fato. Né? Isso vai variar de acordo com a posição que se adote, vou falar já já. Tá? A polícia do legislativo, ela apura problemas interna corporis, delitos praticados ali dentro das casas legislativas. A polícia do judiciário, ela vai investigar crimes que prejudiquem o judiciário, proteger membros do poder judiciário. São funções diferentes. Tá? Polícia judiciária, a gente consegue compreender lendo o artigo 13 do CPP. Agir como polícia judiciária é agir de maneira colaborativa. Tá? Independente de ser civil ou federal, a Polícia Militar pode, por exemplo, cumprir um mandado que esteja no Banco Nacional de Mandados de Prisão. A PRF é a mesma coisa, a Polícia Ferroviária Federal é a mesma coisa, um policial penal é a mesma coisa, porque é policial. Mas nem todo mundo vai poder tudo. Então, Polícia Judiciária é uma polícia que é uma atividade de colaboração com a Justiça. Tentar achar o nome, tentar encontrar o domicílio, cumprir um mandado de prisão. Polícia investigativa é uma atividade que envolve apuração do delito, apuração de um possível ilícito penal praticado. E lembrem que, como regra geral, quem é que atua como polícia investigativa? A Polícia Federal e a Polícia Civil, pessoal. Agora, cuidado com outra pegadinha que nós temos aqui. A Polícia Civil é uma polícia exclusivamente investigativa. A Polícia Civil não tem previsão para atuar ostensivamente. A Polícia Federal tem. Como é que eu respondo corretamente? A Polícia Federal é uma polícia finalisticamente criada, como regra geral, para apurar supostos fatos criminosos praticados. Mas cuidado, porque excepcionalmente a Constituição diz que compete à Polícia Federal atuar como polícia marítima, fronteira e aérea. A gente vai ao aeroporto internacional e sempre vai encontrar uma repartição da Polícia Federal, porque é uma função ostensiva, excepcional, desenvolvida pela Polícia Federal. Isso está na Constituição. Então, a Polícia Federal atua, ainda que excepcionalmente, gente, de maneira ostensiva, sim, né? Marítima, aeroportuária, de fronteira, vai ali na Ponte da Amizade, Brasil, Argentina, Paraguai, tem um postozinho da Polícia Federal, porque envolve uma área de fronteira. Tá? Então, para eu abrir um processo penal, eu preciso de um prévio inquérito? Não. Mas para eu abrir um processo, eu preciso de uma prévia investigação? Sim. Por que não? Porque não é só a polícia que investiga. A vítima não pode levar tudo que tem logo ao Ministério Público. O Ministério Público analisa aquela documentação. Se ele se convencer de que aquela documentação já lhe traz subsídios para ele poder oferecer a denúncia, tchau e bênção. Não teve inquérito, não teve informação passada pela delegacia. Tá? Então, cuidado, não é só a polícia que investiga. Então, para eu ter um processo criminal, eu não preciso de um inquérito policial prévio, mas eu preciso de uma investigação prévia, porque essa investigação me traz justa causa. Essa pergunta que eu estou fazendo a vocês foi uma pergunta num concurso para delegado de polícia no Rio de Janeiro. Quem for fazer lá,
É importante pesquisar quem está na banca, porque quase todo mundo tem livro ou tem artigo. Ah, mas quem vai aplicar é o SESP. O SESP vai aplicar a prova, mas ele não vai elaborar as questões. Né? Lá nós temos uma prova estranha, atípica, que demanda conhecimento de banca. Tá? Mas o grosso não muda. O que estamos trabalhando aqui é o que, em tese, tem que ser adotado. Aí eu pergunto a vocês, diante do que falamos até agora, existe uma exclusividade investigativa no Brasil? Não. Não é só a polícia que investiga. Certo? Não é só a polícia que investiga. Segunda, existe uma isenção investigativa em nosso ordenamento? Tem alguém que não possa ser investigado? Vejam, depois leiam o artigo 86 da Constituição, porque o artigo 86, parágrafos 3º e 4º, ele vai dizer para a gente que o presidente ele não pode ser preso a não ser por sentença condenatória advinda do Supremo. Essa prerrogativa prisional, chamemos assim, significa o quê? Que o presidente não pode ser preso temporariamente, que o presidente não pode ser preso preventivamente, que o presidente não pode ser preso em flagrante. Ah, mas eu não sabia, eu estou na sala da presidência, percebo que ele está praticando um ato de corrupção e eu, como qualquer do povo, eu, como policial, de acordo com o artigo 301 do CPP, eu não posso nem devo dar ordem de prisão em flagrante? Não. Porque para ele ser preso, tem que haver condenação por parte do STF. O Supremo não pode, o presidente não pode ser preso pré-processualmente, no caso do flagrante, ou cautelarmente, no caso da temporária ou da preventiva. E no parágrafo 4º, ele diz que o presidente não poderá ser responsabilizado na vigência do mandato por atos estranhos às suas funções. Agora, cuidado, ele não pode ser preso, ele não pode ser processado, mas a Constituição não proíbe que ele seja investigado. Mas a Constituição não proíbe que ele seja investigado. Mas aí nós temos um outro cuidado aqui. Leiam sempre mais de uma vez a questão da prova. Há uma jurisprudência antiga no STF dizendo o seguinte: a investigação envolvendo agentes políticos com prerrogativa de função junto ao Supremo só poderão ser investigadas se houver autorização do Supremo. Isso vai valer para quem tem prerrogativa junto ao Supremo. Tá? É o que prevalece. Só se aplica para aqueles que têm prerrogativa junto ao Supremo. E lembrem que o Supremo tem dito, para ter direito à prerrogativa de função, é necessário que o crime tenha a ver com o mandato, tenha a ver com as funções e seja praticado na vigência do mandato, até antes do fim da instrução criminal, da fase probatória. Se após a fase probatória, se só se conclui, se após a fase probatória você já não estava mais no cargo, aí não tem prerrogativa. Se até o final da fase instrutória você ainda tem a prerrogativa e pratica o crime na vigência do mandato e ligado ao mandato, aí você vai manter a prerrogativa de função. Tá? Mas cuidado com essa peculiaridade do STF. Agentes políticos, autoridades que tenham prerrogativa de função junto ao STF só poderão ser investigadas se houver autorização do STF. Tá bem? Vai ficar gravado, Isabel? Vai sim. Investigada pelos três. É possível, Aline, ser investigado pelos três. Isso, Porto. Não, na verdade, é precedente, Renata. Não está simulado, não. Essa questão de ter necessidade de autorização do Supremo é precedente, não é súmula, não, tá? Prosseguindo aqui, do inquérito policial. Aqui eu coloquei as características, um procedimento administrativo, inquisitório, preparatório, presidido pela autoridade policial,
com o objetivo de identificar fontes de prova e colher elementos de informação para apuração da infração penal, materialidade de sua autoria, a fim de fornecer elementos de informação para o titular da ação penal, para que ele possa ingressar em juízo. Esse é o conceito clássico. Esse é o conceito moderno. Cuidado com a questão. Tenham tranquilidade para conseguir identificar o que o examinador está querendo. Esse é o conceito clássico. Abrir o inquérito para, ao final, subsidiar o Ministério Público no tocante ao oferecimento da denúncia. Certo? Agora, aí é o que a gente só vê aqui. Brincadeira. Né? É a visão da doutrina moderna. De acordo com a doutrina moderna, o que é a investigação, o que é que o inquérito busca? A verdade dos fatos. A verdade juridicamente possível. O que interessa para o Estado, o que interessa para a sociedade é a justiça. É um esclarecimento, é uma investigação isenta. Né? O delegado, ele não está subordinado ao juiz, ele não está subordinado ao promotor, ele está subordinado à ordem jurídica. A investigação está ligada à busca pela verdade. Não podemos admitir, né, que continuemos a entender que a investigação busca exclusivamente, somente auxiliar o Ministério Público. Tá? É necessário também que a investigação busque a verdade. É fundamental. Hoje, nós não podemos falar em um devido processo legal dentro de uma investigação, porque o procedimento investigativo ele não é um processo. Mas hoje já se fala na devida investigação criminal. Hoje se fala no princípio do juiz natural. Há muito tempo já se fala no princípio do juiz natural. Mas há pouco se começa a falar no princípio do delegado natural, graças à Lei 12.830, que é uma lei que obrigatoriamente tem que estar aqui dentro. A 12.830 obrigatoriamente terá que estar na cabeça de vocês. É uma lei curta, tá? Mas é fundamental a sua leitura. Então, compreensão clássica do inquérito, conjunto de diligências que busca demonstrar a existência, né, de materialidade, de autoria, para permitir que o Ministério Público possa oferecer a denúncia. Mas e se ao final da investigação, se ao final do inquérito, a gente se convence de que o investigado nada teve a ver com o fato? O que é que vai acontecer? Uma tese de negativa de autoria? Se ao final de uma investigação a gente chegar à conclusão de que não houve crime, em que aspecto, né? Qual o fator que a gente vai alegar aí que está buscando auxiliar somente o Ministério Público? Não tem. Então, quando ao final de uma investigação a gente se convence de que não houve crime, ou de que o investigado não é o seu autor, essa conclusão, essa investigação, nesse meu exemplo, acabou auxiliando mais a defesa do que mais a acusação. Então, tenhamos cuidado com isso. Né? Se ele quiser a clássica, não tendo nenhuma assertiva quanto à moderna, a gente marca a clássica. Se ele quiser a moderna, a gente marca a moderna. Vai depender do contexto do enunciado. Tá bem? Por que o inquérito ele é preparatório? E aí sim, desculpem. E aí, ligado ainda a qual melhor posição seguir, alguns autores, um deles da banca de processo penal do próximo concurso para delegado lá do Rio de Janeiro, o professor Paulo Rangel, o professor Paulo Rangel traz no livro dele uma afirmação de que uma das características do inquérito é o fato dele ser unidirecional. O que é que significa ser unidirecional? Que a investigação, que o inquérito busca auxiliar o membro do Ministério Público na propositura da ação. Na medida que a gente avança e moderniza essa posição quanto à função ou finalidade do inquérito policial, cai por terra essa unidirecionalidade, né? Ou seja, eu busco a verdade, e essa verdade pode acabar ajudando a acusação ou pode acabar ajudando a defesa. Mas ela não vai buscar uma situação só, ele não vai atrás, né, de um único objetivo para auxiliar só a defesa ou só a acusação. Não, ela tem que ser isenta. A investigação é uma atividade estatal, não é uma atividade, né, ligada exclusivamente a outros setores. É o Estado que busca
apurar o fato através da sua polícia investigativa, para que se possa tranquilizar a sociedade, para que se possa fazer justiça. O que é a investigação criminal dentro de um Estado democrático de direito, se não uma filtragem, né, a necessidade ou não do exercício do jus puniendi, ou do direito de punir do Estado. A investigação criminal é uma limitação ao poder punitivo do Estado. A investigação criminal é uma forma de se proteger os direitos fundamentais. Percebam que o direito penal, ele é uma forma de manifestação de violência do Estado, pessoal. Quando eu consigo uma interceptação telefônica de uma linha telefônica, eu estou devassando, é um criminoso, tudo bem, mas eu estou devassando a intimidade dele. Agora, uma coisa é você devassar a intimidade com autorização legal, porque aí essa violência ela passa a ser uma violência legítima a esse direito fundamental. Tá bem? Ele é um procedimento administrativo. Por que ele é um procedimento administrativo? Porque ele não é um processo. E qual o significado disso, gente? De um inquérito policial ser um procedimento administrativo? Ele é um procedimento administrativo. E isso significa que não há uma relação jurídica processual. Não há uma imputação. O investigado não está sendo a ele, o investigado não está numa posição de imputado, não estou atribuindo processualmente nada a ele. Não estamos discutindo culpabilidade, não estamos determinando produção de provas, estamos na fase investigativa. Na fase investigativa, salvo aquelas 3 situações, não falamos em prova, falamos em elementos de informação. Como regra geral, na investigação se produz elementos de informação. Não tem ampla defesa, não tem contraditório, não tem judicialidade. Como é que falaremos em prova? Porque para eu ter prova, eu preciso da presença constante do magistrado como destinatário dela e de uma relação jurídico-processual estabelecida para que o Ministério Público produza sua prova. Ela vai para o juiz que abre vista ao MP, que abre vista, perdão, ao réu, à defesa. Ela refuta, produz a dela, vai para o juiz que vai para a acusação, para tomar ciência. Tá? Então, por ser um procedimento administrativo, não há ampla defesa, não há contraditório, não há devido processo legal dentro de uma investigação. Certo? O artigo 5º, 55 da Constituição, ele nos diz: aos litigantes, em processo judicial ou em processo administrativo, serão assegurados ampla defesa e o contraditório. Tecnicamente, não se fala em litigante na investigação. Nós temos alguns autores que negam a possibilidade de falarmos em lide no processo penal, a lide, o conflito resistido, a pretensão resistida ou insatisfeita. A lide é uma temática muito mais ligada ao processo civil do que ao processo penal. Então, se alguns autores entendem que no processo não tem lide, imagina numa fase investigatória, numa fase preliminar. Tá bem? É um procedimento administrativo, ele não é um processo. Se não é processo, não haverá sobre ele a ampla defesa e o contraditório. Nós temos flashes, nós temos lampejos, né? Porque o advogado pergunta ao delegado, que pergunta ao advogado, que pergunta à testemunha, que pergunta ao delegado, que pergunta ao interrogado. E o que é isso? É dialogicidade. O que é isso? É contraditório. Mas não é o contraditório técnico, não é o contraditório do processo. Tá? Essa é a posição majoritária, Cláudio? Essa é a posição majoritária. Tem exceção? Tem. Lei 13.445, lei de migração. Antes de se expulsar o estrangeiro, dever-se-á dar ao mesmo a oportunidade de defesa. Ah, mas eu estava lendo também que existe essa possibilidade de defesa na investigação no caso da falência. No caso de falência, existiu até 2005 o chamado inquérito judicial falimentar. O falido ele tinha direito a se defender antes que o juiz adotasse a sua posição, chegasse a uma conclusão.
A Lei 11.101 de 2005, que é a nova lei de falências, ela acabou com esse tipo de inquérito. Então, a nova lei de falências acabou com o antigo inquérito judicial falimentar, que era uma investigação, entre aspas, contraditória. Hoje, a única exceção está na lei de imigração, a lei 13.445, que veio, na verdade, a substituir o Estatuto do Estrangeiro. Tá bem? Então, a doutrina entende que é a única investigação contraditória, certo? Repito, durante a investigação, nós falamos em elementos de informação e não em provas, salvo aquelas 3 hipóteses do 155. Então, se a indagação for quanto à regra, a gente vai dizer, no processo, prova. Na investigação, elementos de informação. Tem ressalva? Tem alguma ressalva na investigação? Tem ressalva na investigação. Qual é a ressalva? Diz o artigo 155. Provas cautelares, por exemplo, uma interceptação telefônica. Provas antecipadas, por exemplo, uma testemunha crucial para o processo que está no hospital entre a vida e a morte. E provas irrepetíveis, basicamente as provas periciais. Ou você as realiza num determinado momento, ou elas não terão mais como serem realizadas. Então, é muito comum isso acontecer quanto à prova pericial. Por exemplo, a gente está numa delegacia, uma loja aqui na Epitácio Pessoa é arrombada. A gente é chamado, requisita a perícia, o perito criminal vai até o local, vai realizar, né, uma constatação de danos, vai recolher eventuais impressões digitais, caso as tenha, e elaborará o laudo. Se eu não requisito essa perícia nesse momento, né, nesse estágio de insegurança que a gente vive, uma das primeiras providências que o dono da sala daquele comércio vai tomar é mandar consertar a porta, é mandar trocar a fechadura. E aí eu vou perder o momento de fazer essa perícia. Então, são situações excepcionais de provas que poderão acontecer durante a investigação. E lembrem também que lá no artigo 155 e 156 do CPP, o CPP nos diz que o juiz poderá formar o seu convencimento, desde que parcialmente, com base nos elementos de informação advindos do inquérito. Certo? O juiz não pode formar o seu convencimento exclusivamente com aquilo que decorreu do inquérito, mas parte do que decorreu do inquérito é possível que o juiz leve em consideração, sim, tá? É a Dina N, deixa eu ver aqui, peraí. De uma pergunta com relação à investigação diretamente pelo próprio STF, não configura abuso de autoridade da Lei 13.869, a gente não pode dizer que há abuso de autoridade, Eudimar, porque é o próprio judiciário interpretando a norma, né? E o crime de abuso de autoridade, hoje, ele é condicionado ao dolo específico, ou, como alguns preferem, ao especial fim de agir, porque não basta descumprir a norma ou prender ilegalmente, é necessário que se tenha uma prova de que ele quis causar prejuízo, que ele quis fazer o mal. Então, eu concordo, sob o ponto de vista, até antes daquela abertura daquele inquérito, chamado inquérito do fim do mundo, né? O regimento interno do STF regulamenta esse tipo de inquérito, só que esse regimento é anterior a 88. Até então, o que a doutrina majoritária entendia? Que ele não teria sido recepcionado, porque o judiciário ele só pode investigar ilícitos praticados por juízes. Mas na medida que o próprio STF entende que é possível abrir, ele está entendendo em tese que é constitucional, porque não se levou ainda ao plenário, até o presente momento não dá para a gente defender isso. O João pede, professor, repete o conceito moderno. O conceito moderno é aquele que vincula o inquérito policial, a investigação criminal, a busca pela verdade, e não necessariamente e exclusivamente como um conjunto de diligências voltadas para auxiliar o Ministério Público. A investigação pode realmente auxiliar o MP, mas também pode eventualmente auxiliar a defesa, tá?
Professor, busca-se a verdade, mas há uma certa dependência do MP. A exemplo do delegado pedir uma quebra de sigilo e essa solicitação ter que passar pelo parecer do MP, que nem sempre concorda. É verdade, Samara, é verdade, né? Isso, por vezes, acontece. Por exemplo, se eu, como delegado, peço uma preventiva e o juiz não defere a preventiva, eu não vou poder fazer nada, a não ser conversar, ou com o juiz, ou com o Ministério Público. Já se o Ministério Público pede a preventiva e o juiz indefere, o Ministério Público pode recorrer em sentido estrito, tá? Agora, finalisticamente, eu posso concluir, né, uma investigação sem solicitar uma diligência que dependa, digamos, de uma opinião do MP, né? E essa opinião do MP, né, não vincula o magistrado. O delegado pode pedir, o MP pode ser contra e o juiz deferir, tá? Mas eu concordo em parte com você. Eudimar, quando falamos que o IP não permite ampla defesa e contraditório, podemos considerar que o IP possui defesa? Tecnicamente, defesa sim. Ampla defesa, não. Tá? Porque ampla defesa ela está ligada ao processo. Agora, vou falar algo aqui, por favor, isso é minoritário, é pouco trabalhado, mas vai que, né? Vai que. Há uma corrente minoritária tentando trazer para o Brasil uma teoria italiana chamada de processualização dos procedimentos. Os procedimentos administrativos que impactem direitos fundamentais, eles devem ser contraditórios. Agora, pouquíssima gente fala sobre isso, tá? Não vi isso ser perguntado em prova, mas, né, é sempre bom trazer um diferencial. A visão tradicional, João, é aquela que diz que que o inquérito policial busca auxiliar o MP na propositura da ação. É uma ideia mais restritiva. Tá? Quando a gente defende que há uma concepção moderna da investigação, no sentido de fazer com que ela seja atrelada à busca pela verdade, nós temos uma análise mais ampliativa, porque ela pode, a investigação, ao final, ajudar mais a acusação ou, ao final, ajudar mais a defesa. A Dinaiane, eu estou no primeiro slide, isso, exatamente. Eu sou uma máquina para falar, né? Mas não mudei ainda o slide. Visão moderna, foco no investigado, preservação dos seus direitos, exatamente. Pessoal, para quem entrou depois, amanhã de manhã eu já vou colocar esses slides no grupo, tá? Não, o recurso em sentido estrito nem sempre será o único recurso, Elisa, mas é indiscutivelmente na prática o mais utilizado mesmo. Inquisitório, por que é inquisitório? O inquérito, porque o delegado ele concentra em suas mãos a sistemática da investigação. O delegado entendeu por bem realizar uma reprodução simulada dos fatos. Ah, mas era cabível? Mas se ele entendeu que era para ser feito, ele faz, determina que seja feito. A defesa pede para o delegado ouvir uma pessoa. Ele indefere dizendo que já formou o seu convencimento, que as testemunhas já existentes já são suficientes para ele ouvir, né? Inquisitoriedade nesse sentido, como também como algo impeditivo da ampla defesa do contraditório. E preparatório. Por que preparatório? Porque integra a primeira fase da persecução criminal. É como eu disse, eu não preciso de um inquérito prévio para abrir um posterior processo, mas a abertura de um processo ela pressupõe justa causa. E essa justa causa pode ser desenvolvida com base nos elementos de informação produzidos no inquérito. Tá? Aí vamos para outro slide, vamos lá. Muitos dizem também que o inquérito é uma peça meramente informativa, ou seja, não há nulidade na investigação e eventuais vícios da investigação não contaminam o processo em si. Tá? Essa peça meramente informativa, hoje, não dá para dizer mais a vocês que ela é exclusivamente informativa. Por quê? Porque a Lei 13.245, em 2016, quando ela melhorou as prerrogativas profissionais da defesa,
ela passou a prever que se o defensor, se, né, o advogado de defesa for impedido, por exemplo, de estar assistindo o seu cliente, de acompanhar o interrogatório, se vocês pegarem lá o artigo 7º do Estatuto da OAB, vocês vão perceber que expressamente uma lei no Brasil passou a dizer que há nulidade, sim, durante a investigação. Não só uma nulidade pontual, como uma nulidade derivada, né? Hoje, a própria 8.906, o próprio Estatuto da OAB, trabalha com a nulidade pontual e com a nulidade por arrastamento, ou seja, aqueles elementos que dependam do que foi anulado também serão contempladas por essa, também serão afetadas por essa nulidade. Então, cuidado com isso, tá? Por mais que a gente entenda que não é aquela nulidade processual ou uma nulidade no seu sentido próprio ou técnico, a lei está prevendo. Então, se a pergunta for nesse sentido, o Estatuto da OAB passou a prever nulidade. Mas, como regra, eventuais vícios ou irregularidades no inquérito não irão contaminar, tá certo? Atos do processo. Eu citei aqui PLS 366. PLS significa o quê? Projeto de Lei do Senado 366/15. O que significa isso? O que significa isso? Que há um projeto tramitando no Senado para trabalhar, para adotarmos o chamado contraditório relativo, né? Um contraditório mínimo. Se esse PLS for convertido em lei, nós passaremos a ter um contraditório na investigação, o chamado contraditório relativo. Não chega a ser um contraditório no seu sentido técnico, mas passaríamos a ter esse contraditório. Ah, mas o delegado hoje não é obrigado a avisar ao investigado que abriu um determinado inquérito policial em seu desfavor? Sim, mas em situações pontualíssimas, né? De policiais ou militares das Forças Armadas em GLO, né? Garantia da lei e da ordem, ou seja, militares federais atuando, né, na área da segurança pública. Se houver morte durante a execução dessas atividades, eu estarei não só obrigado a abrir o inquérito policial, como a notificar o investigado e a instituição a qual ele estava vinculado no momento do ato, para que possamos, né, dar a ele mais oportunidade de defesa. Pelo menos essa foi a razão da aprovação desse projeto, que nós sabemos ter sido uma promessa de campanha do atual presidente da República. Colocamos aqui elementos de informação, prova, elementos de informação, prova e meios de obtenção de prova, né? Elementos de informação é aquilo que eu obtenho durante a investigação, tá? Não dá para a gente dizer que o elemento de informação é uma prova, porque esse elemento de informação ele vai acabar sendo repetido, renovado, quando a investigação é bem feita. No processo, a gente basicamente repete as diligências que já foram realizadas. Quando a investigação é mal feita, nós teremos um retrabalho naquele processo, se é que conseguiremos abrir um processo criminal, tá? Então, elementos de informação é aquele dado bruto que precisa ser lapidado, durante o processo. É o que a gente extrai em uma investigação criminal. Já a prova é aquilo que eu produzo no processo, tá? Sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e com uma relação jurídico-processual pré-estabelecida. A prova, ela já fornece, assim como em parte os elementos de informação, a possibilidade de o juiz ter ou passar a ter o seu convencimento. Já o meio de obtenção de prova, cuidado com essa terminologia, porque o meio de obtenção de prova, ele também pode ser chamado de técnica extraordinária de investigação. Técnica extraordinária de investigação. É a mesma coisa. O meio de obtenção de prova, gente, ele não é tecnicamente uma prova, nem um elemento de informação. O meio de obtenção de prova
é algo que vai me levar ou não à obtenção dessa prova. Então, se eu digo, né, olha, encaminhei valores para o exterior, para bancos na Suíça, e não fiz a devida comunicação aos órgãos de praxe, né? Então, eu vou responder por crime de evasão de divisas, artigo 22 da Lei 7492. Beleza. Dei os indicativos, né? Conseguiram demonstrar que o que eu disse era verdadeiro, conseguiram chegar àquilo que eu disse que tinha feito e onde estava. Beleza. Agora, esse meio de obtenção de prova, ele também pode não me levar a lugar algum. Eu posso pedir ao juiz uma autorização para ele me autorizar a interceptar uma linha telefônica. Ele autoriza. Só que acaba que a gente ficou lá 6 meses monitorando um equipamento telefônico e não conseguimos descobrir nada. Um outro exemplo de meio de obtenção de prova, a infiltração policial. Com base numa organização criminosa, a gente pediu ao juiz, o policial quis, e o juiz autorizou, e aquele policial se infiltrou. Ficou 6 meses lá, né? E não conseguiu descobrir nada. Pode acontecer? Pode. É por isso que é um meio de obtenção de prova. Conseguiu algumas informações, vamos atrás, vamos apurar e verificar se é verdade. No artigo 155, nós temos aquilo que se chama de elementos migratórios. O que é o elemento migratório? Por que essa expressão elemento migratório? Elemento migratório é o elemento de informação, gente, é o elemento de informação que vai ser levado ao processo e que pode permitir ao juiz formar o seu convencimento. Eu acabei de dizer que o artigo 156 autoriza o juiz a formar o seu convencimento, desde que não exclusivamente, com base naquilo que advém da investigação criminal, do inquérito policial. Então, o elemento de informação ele pode acabar migrando para o processo e sendo utilizado pelo magistrado como instrumento de formação do seu convencimento. Aqui foi aquela lei que eu citei, a lei de imigração, né? Que no seu artigo 58 diz: no processo de expulsão serão garantidos o contraditório e a ampla defesa. Só que, tecnicamente, a gente sabe que é um procedimento expulsório, não é tecnicamente um processo, mas é uma etapa investigativa. Tá? E aí nós temos a única exceção apresentada pela doutrina hoje. No mais, a gente vai responder que a investigação criminal ela não é contraditória, ela não admite ampla defesa, porque ela não se pauta em um processo, e sim em um procedimento. Inquisitório, né? Falamos. A Lei 13.245, que eu falei há pouco, alterou o Estatuto da OAB, prevendo que o advogado terá o direito de acompanhar o seu cliente durante as investigações, e, em razão dessa modificação legislativa, doutrina minoritária, afirma que o inquérito deixou de ser inquisitorial. É como eu estou colocando aqui. Tá certo? Isso é entendimento minoritário. Lembrando que essa lei aqui, pessoal, a 13.245, ela criminalizou a súmula vinculante 14, hein? Tá? Chamada criminalização das prerrogativas, né? Então, nós não podemos impedir que o advogado tenha acesso aos autos do inquérito em se tratando de uma defesa a qual ele foi contratado, né? Não existe no inquérito policial, cuidado com isso também, não existe sigilo absoluto no inquérito. Tá? Porque eu não posso impor sigilo ao promotor do caso, eu não posso impor sigilo ao juiz do caso, eu não posso impor sigilo ao advogado do caso, eu posso, às vezes, estabelecer um acesso diferido. Porque nós sabemos que, pela súmula vinculante 14, a defesa
ela poderá ter acesso aos autos da investigação, tranquilo, desde que a diligência já tenha sido concluída e documentada. O que não tiver sido concluído e documentado não poderá ser momentaneamente acessado pela defesa. Não poderá ser momentaneamente acessado pela defesa. Tá certo? Quando o delegado abusivamente impede que a defesa tenha acesso ao inquérito, podendo ter naquele momento, ele estará cometendo crime de abuso de autoridade, né? Pelo menos em tese. Certo? Qual é o remédio constitucional que o advogado pode manejar, pode utilizar para exigir respeito à sua prerrogativa profissional? O mandado de segurança. Tá? O mandado de segurança é o remédio constitucional que o advogado poderá impetrar para que a autoridade respeite a sua prerrogativa de trabalho. Se a defesa desejar ter acesso a um inquérito ou a um procedimento administrativo presidido por outra autoridade ou por outra instituição, se esse inquérito não estiver tramitando sob sigilo, basta que ele se identifique como advogado. Agora, se o inquérito estiver sob sigilo, ele vai ter que apresentar procuração. Tá? Ele vai ter que apresentar procuração. Ó, o parágrafo 12 do artigo 7º. A não observância aos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável, que é a Lei 13.869 de 2019. E aqui, como eu disse, a súmula vinculante 14, né? Assegura o acesso da defesa ao procedimento investigativo, mas no que pertine às diligências concluídas e documentadas nos autos. A presidência do inquérito policial é do delegado de polícia, quer civil, quer federal. Isso está onde? No parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 12.830, que é a lei que eu disse para vocês colocarem na cabeça. Tá? Não percam de vista essa lei, porque está sempre sendo cobrado e é apelidada da lei do delegado. Aí nós temos, principalmente, para indicar a vocês, a título de leitura, o parágrafo 1º e o parágrafo 6º desse artigo 2º. Artigo 2º, parágrafo 1º e artigo 2º, parágrafo 6º. Tá? O primeiro fundamenta, pacifica, que compete ao delegado a presidência do inquérito policial. E o 6º, ele fala do indiciamento. Tá? Como o delegado deverá proceder em relação ao indiciamento. Isso. O interrogatório realizado à noite, o Porto pergunta aqui, sem a presença do advogado, é nulo. Todavia, essa oitiva poderá ser realizada aquele qual for a preso em flagrante, mas somente fez assistido? Porto, se ele tiver sido preso em flagrante, a presença do advogado, ela não é fundamental para que a gente possa abrir o inquérito, tá? Eu não preciso aguardar a presença de um advogado, eu não preciso que haja advogado presente para poder autuar a pessoa em flagrante, salvo quando o autuado for advogado. E esse crime, em tese, tenha sido praticado
né, numa situação de estar vinculada ao exercício profissional. Porque a autuação em flagrante do advogado, ela pressupõe que a gente entre em contato com a comissão de prerrogativas. Samara pergunta, professor, não há obrigatoriedade da autoridade policial intimar o advogado quando da oitiva do seu cliente? Não, não. Não há essa obrigatoriedade, não. Tá? Não há nenhum empecilho para que isso possa ser feito. Tá? Mas isso, se de um lado ajudaria mais em termos defensivos, burocratizaria a investigação criminal. Porque são muitos inquéritos abertos, né, todos os dias, e não há estrutura para isso. O sigilo da investigação poderá ser decretado pelo delegado para a garantia da celeridade. Samara, essa discussão, inclusive, né, ela passou por uma das turmas do Supremo, né? E o Supremo disse que não se pode interpretar como sendo, a partir de agora, uma obrigação, porque aí nós passaríamos, em tese, a ter um pouquinho de contraditório, né? Essa obrigação se dá, tá, em relação ao envolvido, à sua defesa, naquilo que eu falei, né? Policiais ou militares federais em GLO, garantia da lei e da ordem, que se envolvam em execução durante a atividade funcional. Aí eu tenho que intimar. Aí eu tenho que avisar que abri. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade para garantir assim, né? É porque o erro aqui, Renata, está nessa parte final. Digam respeito ao exercício de defesa devidamente precedido de autorização judicial. Não. Né? A defesa não precisa de autorização judicial para ter acesso aos elementos existentes no inquérito. O que pode acontecer é você diluir isso mais para frente, né? Adiar isso, diferir. Por quê? Porque vamos imaginar uma interceptação telefônica, né? Se eu aviso ao advogado, à defesa, que estou pedindo, que estou com uma interceptação telefônica contra o cliente dele em curso, acabou o êxito dessa interceptação. Acabou o êxito dessa interceptação. Tá bem? Tá joia, obrigada. Nada, que isso. Então, não obstante haja divergência na doutrina, prevalece que a autoridade policial é o delegado de polícia, sobretudo após a entrada em vigor da Lei 12.830. No parágrafo 1º do artigo 2º, a lei diz: ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro, isso aqui é fundamental, viu, gente? Ou outro procedimento previsto em lei. Aqui nós temos, por exemplo, o quê? O TCO. Tá? O entendimento atual do STF é no sentido de que o TCO é presidido pelo delegado. Há entendimentos em contrário, há inúmeras jurisprudências pelo Brasil afora em contrário, mas numa prova para delegado eu tenho que puxar a sardinha para a minha atividade. A presidência do TCO é do delegado de polícia. O que nós temos recentemente, esse ano, foi uma decisão do Supremo em relação, cuidado com isso, tá? Em relação ao artigo 28 da Lei de Drogas. O Supremo Tribunal Federal disse que, em relação ao artigo 28 da Lei de Drogas, a prioridade para a presidência do TCO é do magistrado. Na sua falta, aí o delegado de polícia. Então, compete ao magistrado lavrar o TCO no caso de porte para consumo, artigo 28 da Lei de Drogas. Porte para consumo, artigo 28 da Lei de Drogas. Tranquilo? Mas, via de regra, o TCO, fora essa questão das drogas, é de presidência do delegado de polícia. E lembrem que nós falamos na aula do final de semana, em relação à prisão em flagrante,
que o artigo 307 do CPP dá fundamento para que o juiz presida o auto de prisão em flagrante. Beleza? Não é muito comum na prática, mas o 307 dá a entender que isso é possível. Aqui a questão da função do inquérito policial, né? Nós temos uma dupla função, o inquérito policial, que é uma função preparatória, porque através da investigação eu busco elementos preliminares para fundamentar um futuro processo. E preservadora, por quê? Porque a existência prévia de um inquérito inibe a instauração de um processo penal infundado, temerário, resguardando a liberdade do inocente e evitando custos desnecessários para o Estado. A natureza jurídica do inquérito policial, né, já falamos. Eu trouxe para vocês, só para corroborar o que eu tinha dito. Em razão dessa natureza, prevalece o entendimento segundo o qual eventuais ilegalidades ocorridas no inquérito não contaminam o processo penal subsequente, né? Isso aqui tem a ver com aquela característica de que o inquérito é uma peça informal, meramente informativa, né? Salvo em se tratando de prova ilícita. Olha o 21 aqui, ó. É prerrogativa do advogado, é prerrogativa do defensor assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração. Então, vejam, tá? Cuidado, porque hoje nós temos lei prevendo a possibilidade de nulidade durante a investigação criminal, tá? Não sou eu que estou dizendo, é o artigo 7º, inciso 21, do nosso Código de Processo Penal. Aqui nós temos uma análisezinha bem legal para fazer, ó. Professor. Pois não, Malvino? Manda ver, meu irmão. Boa noite, tudo bem? Eu fiquei com uma pequena dúvida agora. Certo. Quando o senhor falou sobre a questão da lavratura do auto de prisão em flagrante poder ser feito sem a presença do advogado, mas quando fala nesse parágrafo 7º aí do Estatuto da Ordem, eu fiquei em dúvida. A lavratura da prisão em flagrante seria a qualificação do detido e a tipificação da conduta, ou seria a questão da colheita da colheita do que ele irá dizer? Aí eu fiquei nessa dúvida, entendeu? Entendi. Porque se o advogado não estiver presente, porque ele dirá, se ele disser que tem advogado e que só irá falar na presença do advogado ao delegado, caso o delegado insista, terá nulidade. Não é isso? Não, não tem isso. Vejam. Não. O que acontece? O inquérito ele é inquisitório. Sim. Né? Então, não há ampla defesa contraditória. Se houvesse a exigência da presença do defensor, né, nós teríamos obrigatoriamente e verdadeiramente um contraditório no inquérito policial. Né? Tanto é que acontece o seguinte, eu sou obrigado, quando a pessoa esteja desassistida, a perguntar se ela tem advogado. Se ela disser que não tem advogado, eu estou obrigado a fazer o quê? A comunicar à Defensoria Pública. Exatamente. Né? Se ele disser que tem advogado, eu tenho que garantir o contato dele com o advogado. Certo? Mas eu não preciso aguardar a chegada do advogado para dar andamento ao inquérito. O advogado pode chegar para ele e dizer, olha, não diga nada não. Enquanto eu não tiver, não diga nada. Tudo bem, mas eu não estou obrigado a aguardar a chegada dele. Vai que o procedimento começa meio-dia, o advogado estava em Sousa, o procedimento começa 9 da noite, mas o advogado só chega às 6 da manhã. Imagina, não tem como aguardar. A estrutura, a sistematização do inquérito teria uma elevada dificuldade. Eu estou obrigado também, com a presença do advogado ou sem, Malvino, a dizer ao preso os direitos constitucionais que ele possui.
os chamados avisos de Miranda. Isso poderá, né, tornar a prisão ilegal e a defesa conseguir o seu relaxamento. O advogado fica quietinho, espera acabar o interrogatório, e lembrem que o interrogatório, com base no que você perguntou, Malvino, o interrogatório, ele pode ser dividido em dois grandes momentos, né? Nós temos o interrogatório de identificação e nós temos o interrogatório de mérito. O interrogatório de identificação, o que é? É a gente colher o nome, o endereço, a filiação, o que faz, a data de nascimento. E nessa parte do interrogatório, ele não pode alegar direito ao silêncio. Exatamente. Né? Aí, concluída essa parte, eu vou para o interrogatório de mérito. Mas o que pesa contra o senhor, ou o que o senhor tem a dizer sobre isso, aí ele está podendo usufruir do direito constitucional ao silêncio na forma do artigo 5º, 63. Tá? Agora, se o advogado estiver lá e quiser acompanhá-lo, estar ao lado dele, aí eu tenho que permitir. Porque aí, caso eu injustificadamente proíba, eu terei nulidade. Eu teria alguma irregularidade. Tá bem? Tá, valeu, professor. Obrigado. Nada, meu irmão. Mas eu sei que a gente fica naquela, mas é o advogado, é a defesa dele. Para isso existe um processo com contraditório e com ampla defesa, para se refutar ou para se manter o que tiver sido produzido na investigação criminal. Cada vez mais eu reconheço, principalmente após a Lei 13.245 de 2016, que há uma maior e cada vez mais preocupação do legislador no tocante ao aprimoramento do trabalho da defesa. Eu acho que para a defesa o ápice aí seria o próximo CPP ser aprovado mantendo a investigação criminal defensiva, como fizemos, né? Como falamos, tá? Mas na prática, não, eu tenho advogado, doutor, e eu quero esperar o advogado chegar. Enquanto ele não estiver aqui, eu não vou falar. É um direito seu permanecer em silêncio, mas eu não estou obrigado a aguardar a presença do advogado, porque a partir do momento, gente, que a captura do indivíduo se dá, eu começo a contar o prazo de até 24 horas. Esse prazo está correndo contra mim. Como é que eu concilio isso? A corrida do prazo e aguardar a chegada do advogado? Não tem. Enquanto eu não capturo, o prazo de 24 horas não está correndo. Porque esse prazo formal para eu fazer tudo em relação a início, meio e fim comunicação dentro das até 24 horas começa a correr a partir da captura do indivíduo. Antes disso, não. Tá? Então, quer dizer que eu posso autuar alguém em flagrante sem advogado? Posso. O cuidado que a gente tem que ter é, quando a autuação envolver o advogado, o Estatuto da OAB determina que a gente entre em contato com a Comissão de Prerrogativas da OAB, ou com alguém que faça às vezes, tá? Para que essa autuação seja válida. Exatamente. O que ele estrategicamente não quiser dizer, ele não fala. O acusado pode ficar calado por seu direito, caso seu advogado não esteja presente. Pode ficar calado, Edmar, com certeza. Olha, Edmar, o TCO ser presidido por outras polícias, a gente encontra alguns casos aqui e acolá na prática? Sim. Mas é estilo do CESP exigir muito a questão do conhecimento da doutrina, da jurisprudência do Supremo e do STJ, né? Acredito que se fosse fazer alguma pergunta nesse sentido, acredito, né? Ela o faria com base no entendimento do Supremo. E o Supremo tem entendido que a presidência é do delegado de polícia. Mas ressalvada aquela hipótese do artigo 28 da Lei de Drogas, em que o Supremo entendeu que o delegado será o responsável pela presidência quando nós não tivermos juízes no local. Eu pergunto, professor, caso o acusado seja preso preventivamente após a audiência de custódia, dentro de 90 dias ele poderá ter a prisão relaxada se não for julgado.
Theo, o parágrafo único do artigo 316 do CPP, ele passou a prever esse prazo de 90 dias, né? Só que hoje o STJ ele entende que se houver uma justificativa do magistrado, pelo fato de não ter examinado no prazo de 90 dias, essa prisão não será automaticamente considerada como ilegal, apesar de a lei dar a entender isso, né? Que foi o caso até daquele André do Rep, junto lá com o ministro Marco Aurélio no STF, né? Ó, pessoal, essa aqui é uma pegadinha bem interessante. Como regra geral, o inquérito ele é um procedimento escrito. Como regra geral, ele é um procedimento escrito. Porque o artigo 9º ele diz, escrito ou formal, tá? Eu posso chamar de uma ou de outra maneira. Todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Só que, modernamente, olha o que nós temos no parágrafo 1º do artigo 405. E eu tenho colegas que fazem isso na prática hoje. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas, será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinado a obter maior fidelidade das informações. Então, se a lei falou em indiciado, gente, se a lei falou em indiciado, ela está dando margem para que esse processo eletrônico, esse instrumento eletrônico também faça parte da primeira fase da persecução criminal, que é a fase da investigação. Então, o que nós podemos ter aqui? Eu posso colocar um webcam no meu notebook e filmar as testemunhas, filmar o interrogatório, botar tudo isso depois em mídia, num saco fechado, cadeira e custódia da prova, preencho lá a capa do inquérito, grampeio aquele DVD dentro, né, do inquérito e remeto à justiça. Eu sei que às vezes dá um trabalho danado, né, a defesa. Imagina, a defesa está acostumada a pegar o inquérito, a pegar o processo, sublinhar, tirar foto, fazer as anotações. Imagina, né, numa investigação conduzida dessa maneira. Tá? O advogado vai ter que sentar, botar o DVD, assistir, voltar, parar, né? Claro que, de alguma maneira, nós temos como extrair daí pontos positivos, né? Por exemplo, não fica nada subliminar, não se esquece dos argumentos, porque você pode parar, adiantar, voltar, anotar com mais calma, certo? E isso é mais econômico para o Estado e gera mais segurança para quem está também na condição de delegado, porque, meu cara vai alegar que eu agredi, eu humilhei, está tudo gravado, manda para a perícia diz lá, comprova que não houve manipulação, que não houve edição, e aí? É mais seguro também. Então, cuidado. Em regra, é um procedimento escrito ou formal, tem que assinar, numerar a página, tá? Botar uma página sucessiva à outra, mas o 405, parágrafo 1º, permite que eu desformalize, né? Eu desburocratize, ou seja, não seja só papel. Pode passar a ser também uma gravação. Procedimento dispensável ou não exclusivo. A maioria da doutrina vai dizer que o inquérito é uma peça dispensável, certo? Alguns autores mais modernos têm preferido a expressão não exclusivo, né? Por que não exclusivo? Porque chamar o inquérito de um procedimento dispensável é algo muito pejorativo, gente, para um procedimento que ainda lastreia, que ainda fundamenta grande parte das ações penais promovidas pelo Ministério Público, certo? Então, caso o Ministério Público ofereça uma denúncia, por exemplo, através de outros documentos que não tenham passado pelo inquérito ou pela delegacia, nesse caso o inquérito acabou sendo dispensável, né? Eu trouxe até alguns dispositivos para depois vocês reforçarem. O 12, o 39, parágrafo 5º, né? O 12 ele diz,
O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou a outra. Então, se servir, segue. Se não servir, não segue, né? Artigo 39, parágrafo 5º. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Ricardo pergunta: professor, o delegado tem a prerrogativa de não esperar pelo advogado do investigado, mas também não poderá interrogá-lo se assim o investigado decidiu sob pena de crime de abuso de autoridade. Não automaticamente, entendeu, Ricardo? Ou seja, o abuso de autoridade, ele pressupõe o quê? A vontade de prejudicar. A vontade de prejudicar, né? Esse fato não impede a lavratura do auto de prisão em flagrante. Ele pode ficar em silêncio. Ele pode ficar em silêncio. Tá? Eu não posso inventar o meu cargo, mentir o meu cargo, omitir o meu cargo, mas todo crime de abuso de autoridade, ele pressupõe a comprovação, é como se fosse uma prevaricação. O Ministério Público vai ter que comprovar que a autoridade agiu com a intenção de causar prejuízo, de fazer o mal, né? Não adianta alegar por alegar. Tá? O delegado tem a prerrogativa de não esperar pelo advogado investigado, isso, mas também não poderá interrogá-lo. Quanto à questão do mérito, eu estou obrigado, a minha obrigação incondicional é avisar os direitos constitucionais que ele tem e colocar isso na nota de culpa, que é aquele documento fundamental que a gente tem que entregar à defesa. Tá? Isso por quê, gente? Porque o inquérito, ele é um procedimento administrativo, mas o investigado, ele é sujeito de direitos fundamentais. Eu não posso obrigar o conduzido, o interrogado, a falar, seja na presença do advogado, ou seja na sua ausência. Tá? Ou seja na sua ausência. Então, por exemplo, se quando ele não tem advogado, eu estou obrigado a mandar a cópia para a defensoria e não para aguardar a presença da defensoria, se ele disser que tem um advogado privado, falou com ele, eu tenho que assegurar que ele possa falar. Mas se ele tem, eu preciso aguardar a presença dele? Não. Ah, se eu não adoto esse procedimento na pública, eu não vou adotar também na área privada. Está começando agora, o doutor disse que chega em 10 minutos. Tudo bem, não custa nada esperar. Mas eu estou com 5 procedimentos de flagrante me aguardando. Né? O advogado está distante, ou a gente não consegue contato. Eu não estou obrigado a aguardar. Também, como diz o Ricardo, eu não estou com prerrogativas de obrigá-lo a falar. Eu coloco lá. Aí, por exemplo, você pode dizer taxativamente que o interrogando, o preso, né, o conduzido, alega nos autos que não responderá a nenhuma pergunta se valendo do seu direito constitucional ao silêncio. Isso pode acontecer? Pode. Tranquilo. Tem colegas que fazem todas as perguntas e após cada pergunta ele coloca, né? O conduzido alega que vai se valer do seu direito constitucional ao silêncio para não responder essa pergunta. E só vai responder na presença do magistrado. Ele pode chegar na presença do magistrado e dizer, olha, eu também pensei melhor, não vou dizer nada aqui. Isso acabou. Tá bem? Eu tenho que assegurar. Galera, então, praticamente 1h40 aí de aula. Vou terminar o nosso primeiro Corujão aqui hoje. Tá certo? Pode ser? No sábado a gente vai falar sobre administrativo e depois a gente fala mais sobre o inquérito. Espero que tenham gostado aí, foi uma satisfação. Obrigado pela presença de todos. Vai ficar gravado, tá bem? Amanhã pela manhã eu estarei colocando no grupo para vocês. Vocês são top. Valeu, professor. Boa noite aí. Valeu aí pela atenção Beleza. de sempre. Um abraço, gente. Tamo juntos. Vamos matando aí Obrigada, aos poucos. professor. Nada, Renata. O edital. Professor, na prática, fiquei curiosa, assim, na prática, então, vocês fazem a terma ali, aí o acusado se nega a responder ou a usufruir do direito ao silêncio, aí vocês colocam ele lá preso na delegacia, depois que deu a oportunidade dele ligar para o
O advogado, alguém da o família. advogado, coloca ele preso lá, Isso. fazendo os outros procedimentos, né, outros flagrantes, por exemplo, que estiverem lá. E aí, se no final do expediente não chegou o advogado, aí vocês mandam uma comunicação, né, para os órgãos e ele vai ficando lá. É assim, essa é a prática? E outra coisa, assim, Renata, por exemplo, chegou a situação, a gente viu no sábado, né? Nem toda prisão em flagrante vai gerar autuação, porque o delegado pode entender que o fato é atípico, por exemplo, né? Mas vamos imaginar. Obrigado, André. Show de bola. Obrigado, Cris. Obrigado, pessoal. Valeu, Jonathan. Que isso. Então, o que acontece? Vamos imaginar que ele queira ficar calado, Renata. Não tem advogado ainda. Ok. Né? Se o crime for afiançável, é obrigação minha pagar a fiança. Aí, de repente, chega na delegacia a mãe do preso. Aí ela pede a guia para o pagamento da fiança. Vai lá, paga a fiança, me traz o recibo. Eu preencho, todos assinam o livro de fiança e eu libero. Aí, depois de eu ter liberado, o advogado chega. Tá? A gente, então, não está obrigado a aguardar a presença dele. Entendi. Podendo fazer, ótimo, mas, por exemplo, eu não vou condicionar a soltura dele, que já pagou fiança, a chegada do advogado. Não, estou chegando daqui a 2 horas, eu estou aí, estou voltando de Campina Grande. Mas ele já pagou a fiança. Fiança é uma contracautela, ele tem que ser posto em liberdade imediatamente. Beleza. Beleza? Show de Muito bola. bom, obrigada. Um abraço, gente. Sábado a gente se encontra. Tá bom. Boa noite, Cláudio. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Abdul. Boa noite, boa noite. Obrigado, Tá, sábado. Boa noite, pessoal. Um abraço, meu povo. Firme e forte, hein? Vamos lá. Professor, Pois não? só para tirar essa dúvida, com relação ao interrogatório, o senhor falou que alguns colegas, ele tem a praxe de colocar as perguntas que ele faria ao indiciado e, ao final, falar que ele se manteve ao direito de permanecer calado, né? O direito constitucional. Isso é lícito, colocar essas perguntas? Não seria como falar que ele está se negando aquelas perguntas específicas e não no geral? Não, Aline, assim, boa pergunta. Não, porque aí é um outro problema, né? Por exemplo, o CPP, ele não tem uma sistematização organizada do inquérito. Tem algumas características que não estão na lei, tem outras que estão no artigo 12, outras no artigo 7º, outras no artigo 9º, todas espalhadas, né? Então, nós não temos uma sistematização, nós não temos uma organização das características do inquérito em nosso CPP. Não há um rito, não há um procedimento bem organizado. Temos que reconhecer isso. E como a presunção é de inocência, ele tem o direito ao silêncio, e esse silêncio não pode ser interpretado em desfavor ou em prejuízo a ele, aí é uma questão apenas de organização do delegado em relação à condução do interrogatório. Até para que eu também coloque ali o que foi perguntado, até para que eu mostre que o que foi perguntado não foi nada abusivo. Então, para ele colocar essas perguntas lá, ele tem que fazer ao indiciado, ao investigado, no caso. Eu faço as perguntas, 2 pontos e vou botando. Respondeu, não. Não respondeu, alegou direito ao silêncio, alegou direito ao silêncio. Se você quiser ser mais... Alguns falam... Na verdade, Aline, isso acontece mais, sendo bem sincero com você, por questão de organização. Né? E isso acaba também, de um outro lado, ajudando até mais a defesa, porque no futuro ela sabe mais ou menos o que o delegado estava pensando, né? Como o juiz vai analisar essas perguntas, porque o promotor vai analisar o inquérito, o delegado também, e pode achar que uma pergunta que o delegado fez foi interessante. Da mesma forma, a defesa, a linha que ele está querendo ir é por aqui, então eu vou tentar evitar, matar por aqui, matar por ali. Às vezes, essa colocação das perguntas é até ruim, né? Sob o ponto de vista futuro, né? Isso, agora, justamente. Na prática, o nosso papel é um papel democrático. A gente deve ser o máximo possível. Mas na prática não é assim. Tudo bem, mas tecnicamente o delegado tem que ser isento. Eu não tenho que ficar naquela... Não, eu tenho que pegar aqui para ele ser preso, para ele ser punido, ou eu tenho que pegar aqui para ele não ser prejudicado, para ele ser absolvido.
Não, é apurar os fatos, como essa apuração tem que ser feita. Entendi, professor. Obrigada pela Tá? explicação. É isso, minha amiga. Uma boa noite para você. Então, boa noite a todos e bom descanso. Boa noite, gente, também. Bom descanso. Grande Marreiro, Eudimar, Douglas, abraço para vocês, meu amigo.